Boa tarde, eu sou a Beatriz e hoje nós estamos aqui com a Zina Covesi. Estamos falando sobre o Papo de Calcinha. Hoje é para homenagear o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, que estamos em 2021, entrando com uma etapa nova e trazendo novidades para vocês sobre esse projeto. Zina, fala um pouco sobre o projeto para a gente. Bom, Bazar por Elas, que ele começa em 2018, final de 2018, trabalhando com a economia criativa para o empoderamento das mulheres. Esse empoderamento é bastante importante porque as mulheres que estão em situação de violência doméstica, a primeira coisa que elas perdem é a questão financeira. E aí elas têm uma dificuldade muito maior de sair da família, debaixo desse violentador, pela questão financeira. Então o Bazar ele vem nessa linha de pensamento. E o Papo de Calcinha está rolando porque, bom, primeiro que a gente não pode fazer o bazar físico por causa da pandemia, né? E aí a gente resolveu começar a trabalhar um pouco a ideia do que é e como funciona esse empoderamento da mulher. Porque a gente também tem uma dificuldade que quando a mulher está em situação de violência, ela não sabe o órgão que ela tem que buscar, ela não sabe como ela tem que sair, quem são as pessoas que podem ajudar. Então a ideia é fazer o Papo de Calcinha. E por que Papo de Calcinha? O logotipo do Bazar por Ela é uma calcinha. Essa calcinha não quer dizer que é uma mulher de útero. Ela pode ser uma trans, ela pode ser qualquer pessoa que se identifique com o feminino. Então, um Papo de Calcinha para todo mundo. Há quanto tempo vocês estão com esse projeto? Desde 2018. E vocês têm algum apoio? Como que está sendo isso desde o começo? No começo a gente não tinha apoio de ninguém, a gente fazia meio que na raça, doação, xerox, vontade, né, e muito trabalho. E agora a gente foi premiada pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura de Americana, do projeto 14.017 de 2020, e nós estamos apoiadas em valores com esses projetos. Só que ainda por enquanto a gente não pode fazer muita coisa na rua, né? E esse projeto seu está abrangendo hoje quantas mulheres? Nós estamos com 30 mulheres, cada uma com a sua economia. É um coletivo? É um coletivo. Todo mundo engajado, que é a primeira questão, né? A gente tem que ter um engajamento. E assim, cada uma faz o seu trabalho. A gente tem produto, a gente tem serviço. Então, são todas mulheres empreendedoras. Todas vendem o seu produto e o Bazar, ele direciona elas. É isso? Explica um pouco melhor para nós. As mulheres, elas estão começando a trabalhar com aquilo que elas gostam. Então, por exemplo, a gente tem bastante meninas com gastronomia. Nós temos bastante meninas com artesanato. Nós temos meninas com salão de beleza e barbearia. Nós temos taróloga, nós temos sebo, brechó, nós temos várias maquiagem, estética, vários produtos e serviços. E aí a gente está numa pegada de ensinar a mexer com o Instagram, de começar a trabalhar a própria marca. Muitas mulheres não tinham nem logotipo, por exemplo, agora já tem. Agora mudando um pouco, Zina, vamos entrar um pouco mais a fundo na parte de feminismo mesmo, que é o que hoje move essa ação, né? Então, a gente fazer até algumas perguntas, assim, tipo, você se considera machista? Não, mas eu apresento em mim, é muito frustrante, alguns comentários, existem alguns sentimentos ainda machistas que quando eu consigo perceber, é a chance que eu tenho de alterar. Porque a gente vem de um conceito muito machista, né, desse patriarcado. Sim, você se dá conta que é machista e quando você se dá conta, como que você age com isso? É muito frustrante, né? É muito frustrante porque, por exemplo, o feminismo, na realidade, não é o oposto do machismo. O machismo, ele mata, o feminismo não. Né? O feminismo é o empoderamento das mulheres. Então, mesmo que eu não goste de uma mulher, eu não tenho que deixar ela numa situação pejorativa, nada disso. Mas quando eu me percebo, é frustrante e ao mesmo tempo interessante, porque é ali que eu tenho que alterar, é ali que eu tenho que buscar, né?
E aí você acaba passando isso para todas as mulheres que você está trabalhando hoje junto, porque eu vejo que é uma grande dificuldade a mulher entender isso, que ela pode ser feminista, que ela tem que ter ajudar a própria amiga que também está passando por isso, que às vezes a gente se encontra tendo atitudes machistas que foi coisas de crenças e valores e de criação que nós temos que desconstruir. Então, a gente tenta passar a ideia do feminismo e muitas mulheres, principalmente no interior, a gente ouve assim, eu não sou feminista. E isso é um estrago muito grande dentro da batalha, dessa luta toda. Porque, por exemplo, se você vota, se você dirige, se você tem um trabalho, se você tem um cargo, se você tem liberdade, você é feminista. A palavra feminismo, principalmente no interior, como Americana, por exemplo, é uma palavra terrível, porque as pessoas não entendem. Então não adianta você bater de frente, levantar a bandeira feminista e falar, olha, eu sou feminista e papapá. Porque hoje você acha que o feminismo ele tem várias vertentes? Existem vários tipos de feminismo? Tem. Por exemplo, tem muita gente que trabalha com sagrado feminino. O sagrado feminino vai trabalhar mais com o conhecimento da própria pessoa, trabalhar mais a questão terapêutica, estudos. Tem o feminismo marxista. Tem vários tipos de feminismo. A ideia é que como você trabalha essa agressão ou como você trabalha a ideia de se posicionar. Eu acho que essa é a diferença. O importante é você estar no coletivo. Então, você é mulher, ajuda outra mulher. Sempre. E aí você não precisa cair nessas vertentes do feminismo. E assim, qual que você acha que é a maior diferença entre assim, o machismo e o feminismo que as pessoas entendem? A nu e cru, assim, quando você destaca, eu sou feminista, eu sou machista. O que você acha que é mais predominante nisso, que é preciso desconcretizar isso? Bom, primeiro que essa ideia que o feminismo é oposto ao machismo. Essa é a primeira, porque ela é ridícula, não é isso. O machismo, por exemplo, é aquele homem que enxerga a mulher como objeto ou que coloca a mulher como propriedade dele, né? Tipo, sua roupa está transparente, esse decote está muito ruim, vai trocar de roupa, como se fosse ele manda. Isso é machismo. E o machismo mata porque a gente tem um índice de feminicídio muito alto. Já o feminismo, por exemplo, é aquela liberdade que a gente tem de querer, aquela sede de querer buscar cada vez mais, de querer ser melhor cada vez mais. E é muito legal quando você encontra um monte de mulher trabalhando nessa mesma ideia de cooperativismo. Né? Então, eu acho que é isso. E o que você acha aqui em Americana, como que tá essa questão de machismo? Você acha que Americana é uma cidade ainda muito retrógrada, como que você acha isso em Americana? A Americana não descobriu o que é o feminismo. Por isso que a gente luta tanto. Então ainda tem essa visão muito crítica. Eles acham que quando você fala feminismo é como se fosse uma agressão para um homem. Ele ouve a palavra feminismo, ele se sente agredido pela palavra sem ter um entendimento disso. Tanto que, por exemplo, às vezes eu converso com algumas pessoas, alguns homens, por exemplo, vou falar sobre o feminismo, eles falam, eu não quero nem ouvir falar nisso, eu não gosto desse tipo de gente. Então, estereotipou a mulher dentro do feminismo. Por exemplo, se você é feminista, você tem pelo debaixo do braço? Estereotipou. E isso é uma coisa muito comum na cidade. E como que você vê isso daí agora para começar a trabalhar, para desconstruir isso, através desse projeto? Aí que é legal, porque como a gente só trabalha com mulher, primeiro você desconstrói na mulher. Né? E a mulher, aos pouquinhos, com o jeitinho dela, vai começando a trabalhar isso dentro de casa. Então, essa é a conquista maior. Nós tivemos no grupo, em função dessa movimentação das mulheres, uma das meninas que, com 40 e poucos anos, voltou para a faculdade, se incentivou. Outra menina que mudou totalmente de profissão e descobriu que ela pode fazer o que ela gosta, que ela não precisa ter um chefe masculino para mandar. Então, essas conquistas são legais.
E como você pretende agora, durante esse ano de pandemia, manter essas atividades econômicas? Vocês estão fazendo o quê? É tudo online? Como que está sendo essa interação? Nesse primeiro momento, tudo online. Então, a primeira exigência é que todas que estão dentro do bazar tenham o seu Instagram. Nós estamos ensinando a trabalhar com Instagram, dando curso mesmo, gratuito para quem está no bazar, e a gente cobra uma taxa bem pequenininha para quem não é do bazar, mas só mulher. O papo de calcinha é uma situação, né? E a gente espera que no segundo semestre a gente comece a colocar o bazar na rua mesmo, porque aí vira um feirão maravilhoso, como sempre foi. E o bacana é que, pelo que eu tenho acompanhado, bastante maridos, filhos, essa parte masculina tem acompanhado. E é uma aceitação muito bonita, porque não é uma coisa agressiva, né? De mostrar o espaço da mulher. É um espaço que você está mostrando de uma maneira bonita, realmente, que tem que acontecer, né, com vários valores, e está sendo mais fácil de ser absorvido. A gente tem alguns maridos, alguns filhos que são bem parceirões, assim. E o interessante é que o bazar ele trabalha com as mulheres. Mas o interessante é que a gente tenha o corpo masculino junto, porque aí a gente entendeu que nós quebramos essa resistência, como você está falando mesmo. E nós temos isso, nós temos vários maridos que começaram a repensar a ideia, começaram a ver filhas, esposas mais dinâmica, mais... Começar a enxergar como ser humano, né? Que você está ocupando o seu espaço na sociedade, seu espaço em todos os lugares, mas você não está tomando o lugar de ninguém, né? Porque a mulher, quando ela está pegando o espaço dela, ela não está tirando o do homem, ela está ocupando dela. E todos estão trabalhando para ser pessoas melhores para a sociedade, para educar seus filhos, para ser melhor no seu trabalho. E aí você isenta também, você começa a trabalhar um outro conceito, que é o preconceito. Né? Então, por exemplo, o LGBTIQA+. As mulheres desse grupo, elas sofrem um preconceito gigantíssimo da própria sociedade e da própria mulher. E no grupo, no Por Elas, a gente começa a quebrar essa resistência e começa a repensar como mulher, como um todo. Então, isso é muito gostoso de ver. Isso aí. Aqui no 782, por exemplo, nós já fizemos três versões do bazar. O ano retrasado, né, que a gente teve o maior número de mulheres incorporadas no bazar, nós tínhamos 12. E agora a gente triplica esse valor com 30. E a gente só está esperando a pandemia dar uma liberada aí para a gente cair para o mundo, né? E a cada 30 dessas mulheres, automaticamente você consegue atingir quem está em casa. Então, são só 30 que o projeto cobre. Sim. Ele ampara, de alguma forma, os filhos que estão em casa, o marido, a mãe, a sogra. É um projeto que ele abrange muito mais pessoas do que essas 30 empreendedoras, né? Sim. Nós temos uma visão, às vezes, um pouco... diferente. Tem muitos maridos ou namorados que entendem o projeto como uma brincadeira de boneca. Deixa elas brincando, né? Fica aí, tá tudo bem, tá bonitinho, tal. Mas o fato de já ter uma aceitação, o conceito não foi assimilado, mas já ter a aceitação já é de boa. Nós temos vários parceiros que são bem interessantes nessa quebra de valores. Por exemplo, o Velha Guarda, o Bar Velha Guarda. Ali a gente tem um hall de pessoas com muita resistência. Mas a gente chega no Velha Guarda, a gente tem o apoio dele desde sempre, com bastante carinho, com bastante acolhimento. Então, aos poucos, a gente vai começando a trabalhar essa ideia. Isina, vamos falar um pouco do dia 8? Agora que vai ter bastante, hoje é um dia especial para estar revendo tudo isso. É um dia que, na verdade, não é um dia de comemoração, né? É um dia de conscientização, de tocar sobre o assunto, que é um assunto para ser tocado o ano todo, mas hoje conseguimos ter esse privilégio de ter uma data, né? Porque você ter uma data que todo mundo para pensar, para conversar, eu acho que a gente pode ainda levar isso como um privilégio, né? Diante de tantas lutas que já teve para chegar até aí. Fala para mim, então, o que você acha desse movimento hoje, o dia 8? O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje é um dia que ele tem mais consciência da mulher e da própria sociedade, tanto o Brasil como qualquer outro lugar,
Europa, por exemplo, você não consegue ir num restaurante se você não fizer reserva um ano antes, né? Porque hoje é um dia que está tudo lotado, todas as mulheres na rua. A Turquia, por exemplo, que eu faço parte de 2 ONGs feministas na Turquia. A Turquia é um país super difícil de trabalhar esse conceito e hoje tem uma aceitação muito grande do dia 8. Porque quando eu digo assim, essa coisa de privilégio, é porque assim, diante de tanta luta, teve tantos lugares que tiveram tanta luta e não conseguiram ter essa data. É isso que eu queria deixar bem claro, sim, né? Sim. Não é porque, mas a gente sabe que tanta gente, tantos países já sofreram e estão sofrendo ainda não são vistas, né? E não é uma coisa assim, hoje é dia 8, que legal, Dia Internacional da Mulher, vou comprar uma florzinha só para homenagear e amanhã eu bato. Né? Não tem esse papo, né? Eu acho que o dia 8 não é um dia de comemoração, é um dia de muita luta, é um dia para a gente entender a dor de todas elas, né? É um dia que a gente... como se fosse um abraço coletivo, né? De todas as mulheres do mundo, né? Hoje a gente tem uma comemoração, por exemplo, o Quênia não faz mais a circuncisão feminina, quer dizer, na lei, né? Existe a questão cultural. Então a gente vai seguindo a evolução desse grito da mulher de uma forma muito positiva. Mas tem muito para lidar. Nós temos 5 leis no Brasil, por exemplo, que protegem a mulher aqui no Brasil. Mas são leis que ainda têm que ser revistas, são leis que ainda têm brecha para causar o feminicídio. Então tem muita luta. Então, o dia 8 é só lembrar que a bandeira existe, né? Porque eles dão para nós os meios, né? O caso de você procurar uma Maria da Penha, você procurar uma delegacia feminina, eles dão esse espaço, mas quando nós chegamos lá, esse espaço é censurado. Então, é muito superficial isso, né? Falar que nós temos os direitos, até onde vai esse direito nosso? A gente tem uma situação muito difícil, por exemplo... Nós não temos um tratamento na Delegacia da Mulher humanitário. É um tratamento frio. Eu entendo que as meninas que trabalham numa delegacia, elas têm que ter essa frieza, porque senão é uma sessão de choro violenta. Mas existe... Tem um profissionalismo, né, para receber. Tem que ter um acolhimento ali que a gente não tem. A Delegacia da Mulher, por exemplo, aqui em Americana, ela fecha às 5 ou 6 horas, né? E não abre final de semana. Isso quer dizer, a mulher não é violentada à noite e nem final de semana. E aí cai numa delegacia comum. Para você chegar numa delegacia, para a mulher chegar numa delegacia, ela tem que entender que ela vai ter que lidar com a ira desse homem, né? E como que ela se protege. Aí nós temos CREAS, CRAS, vários outros institutos e associações que a gente pode ter apoio de psicólogos, advogados, etc., mas que não é visível para a sociedade não conhece isso. Então, quando uma mulher está passando numa situação de violência doméstica, ela não sabe para onde ir, ela só lembra da delegacia e que ali ela tem medo. Porque uma medida protetiva, por exemplo, ela vai deixar o cara muito irado. E aí, como que você lida com isso? Então, a gente batalha para ter um acolhimento, um tratamento humanitário, não sei como é que eu falo, humanitário, né? E, porque aquela mulher está numa situação que não tem nada de cômodo. Nós temos uma cartilha no bazar que a gente ensina, se vai começar uma briga, não começa perto da cozinha, que tem material pontiagudo, não começa próximo do banheiro, porque se você ficar trancado, você não tem por onde sair. Dentro da sua bolsa, sempre tenha chave, documento de filho, telefone por escrito das pessoas que você precisa, porque se for confiscado o seu celular, você não lembra mais os números. Então, são situações que a gente não precisaria estar falando. Mas a gente tem que proteger e tem que se proteger. E agora vamos falar um pouco assim, Zina, já que estamos falando das mulheres, um lado... Como essa abordagem que os homens têm com as mulheres, né? Dia das Mulheres, legal, e aí, gostosa? Isso. Né? Vamos entrar nessa parte de... Como, né, nós recebemos isso, esses elogios, que para eles elogio, eu não... A gente tem um problema com... Em primeiro lugar, eu acho que a mulher passa a ter um problema com a palavra merecimento.
por muitos e muitos anos, a gente não era merecedora. A gente não podia fazer a comida e sentar na mesa com os homens. A gente tinha que esperar eles terminarem a comida para depois sentar. Ou, em famílias tradicionais, principalmente no interior, só começa a comer depois que o patriarca da família sentar e começar a comer. Mas foi você que ficou 3 horas na cozinha fazendo. Eu só comia a ponta do pão. Exatamente. Né? E a parte o codiguinho do frango. Toda a coxa era pro papai. Então, assim, a palavra merecimento, ela é um problema sério para nós. Né? Então, o elogio, a gente não entende. E aí, quando vem a parte pejorativa, que é o "e aí, gostosa", né? Uhul! Aquele assobio no meio da rua, aquela coisa toda, a gente entende, por uma questão cultural, como um elogio. Aquela frase, né? A mulher que não leva uma cantada durante o dia não é feliz. Né? E não é isso. Né? Você gosta de ser elogiada por aquilo que realmente você é, não por aquilo que você possa oferecer. Mas é porque essas cantadas são agressivas, né? Não é de uma maneira... Eu já passei pro caso de estar na rua e falar, ô, gostosa, eu virar a cara e fedida! Então, assim, do gostosa eu fui pro fedida. Muito rápido. É isso então, mesmo. Assim, então não era elogio. É isso mesmo. Fedida! Falei, uou! Né? Por exemplo, enquanto você tá com um relacionamento com fulano, meu amor, minha querida, meu docinho, minha paixão, você brigou, quis terminar, aí você já não vale mais nada, já é ordinária, vagabunda, então peraí. Se entenda, né, rapaz, né, eu sou tudo isso, né, mas se entenda, né. Então, essa questão do elogio, a gente precisa entender o que é elogio. Eu posso me agradar com a palavra gostosa, mas isso tem que agradar a mim e não aquilo que eu posso oferecer para o homem. É diferente. Eu tenho que vestir ou usar qualquer coisa para mim, que por um acaso o homem pode gostar. É uma troca. Eu só posso dar para você alguma coisa que eu tenho. Então, nós vamos finalizar aqui o nosso Papo de Calcinha hoje. Gente, dá uma olhada no Instagram para vocês conhecer o projeto de todas as mulheres que estão participando, que estão fazendo esse trabalho super valorizado. É palavra valorizado, seria um... valorizado. A gente está valorizando muito porque elas fazem com muito tesão tudo que elas fazem, entendeu? É um trabalho muito forte, vale a pena você entrar para conhecer, para fortalecer, fazer essa troca também. Tem várias mulheres que, se quiser participar, acredito que está de portas abertas também. Homens também, vocês estão bem-vindos, desde que assim, para acrescentar, para fortalecer, assim, apoiando as suas esposas, apoiando as suas namoradas, para elas poder ocupar os espaços dela, vender os produtos delas, né? Comprar dos pequenos, né? Comprar dos pequenos, né? E é isso, gente. A gente chamou aqui para agradecer a Zina, a Covesi que veio. Muito obrigada ao Brand que fez a gravação pra gente. Obrigada. Valeu, brother. Obrigada, 782. Obrigada ao 782. Obrigado, Velha Guarda, que vai estar fazendo agora futuramente a loja física. Obrigado, Estúdio 284. Tamo aí. Da Bia. É isso, gente. Um abraço para todo mundo.